Olá, seja bem-vindo a mais uma aula dessa série de estudos sobre Aviva a Tua Obra. Nós estamos na quinta lição e o tema desta lição é Avivamento na Vida da Igreja. Vou repetir mais uma vez, o tema dessa lição é o avivamento na vida da igreja. O texto áureo é assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. A verdade prática. Ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo ou por enchimento do Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Então, essa verdade prática, esse texto áureo, está se referindo ao que acontecimento ali em Atos capítulo 2 como base. Atos capítulo 2 como base é esse texto áureo e esta verdade prática. O texto que nós vamos estar lendo está no livro de Atos, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 13. Vamos conferir? Diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, Panfilha, Egíptos, e partes da Líbia, junta a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, crentes e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto. Esse evento que aconteceu em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 13, que nós acabamos de ler, fala do ocorrido de estavam todos ali na oração, unânimes em oração, aguardando a promessa que já tinha sido recebida através de Jesus, que deveriam permanecer em Jerusalém e que eles fossem batizados, recebessem o Espírito Santo, essa capacitação para realizar aquilo que Deus os tinha chamado, que Deus, Jesus Cristo, tinha os escolhido. A introdução diz assim: Nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. Por isso, nesta lição, vamos estudar o papel do enchimento do Espírito no avivamento primitivo. Vamos analisar os aspectos dinâmicos da igreja. E, finalmente, teceremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais. Antes de mais nada, eu quero fazer algumas observações no texto que nós lemos. No versículo de número 4, diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo. Então, quando essa promessa veio, todos que estavam reunidos ali, naquele local, e em oração,
aguardando a promessa, clamando pela promessa, sem exceção, todos que estavam ali naquele lugar, o que a Bíblia registra, foram cheios do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus, para que todos sejam cheios do Espírito Santo, assim como ele prometeu lá no livro de Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 18, se eu não me engano, 28. Lá no livro de Joel, capítulo 2, ele já tinha dado essa promessa de encher idosos, jovens, crianças, servos, homens, todos iam ser cheios do Espírito Santo. Isso ele está falando a respeito dos escolhidos, da igreja dele. Essa é a vontade de Deus. Então, sem exceção, os que estavam ali em oração, todos foram cheios do Espírito Santo. Mas uma coisa que deixa bem claro aqui o que aconteceu ali, naquele local, com aquelas pessoas, foi conforme o Espírito Santo lhe concedia, que conduziu ou usou ou levou eles a fazer ali. Então, deixa bem claro, ser cheios do Espírito Santo, mas também as coisas que ocorreram após esse enchimento, essa capacitação, era conforme o Espírito Santo concedia a cada um deles naquele momento. Então não é da mesma maneira que o Espírito Santo faz na vida de um, faz na vida de outro, e vão ser todos iguais, não. É conforme, nós devemos entender, é conforme o Espírito Santo quer fazer na vida do indivíduo, na vida do coletivo ou no individual. É a vontade dele, é essa capacitação, essa dinâmica. É o Espírito Santo que tem esse papel, essa função de fazer. E interessante que no versículo de número 5, essa capacitação não era simplesmente para que pudesse falar línguas ali, né? Para que pudesse acontecer simplesmente ali um evento isolado. Ali Deus aproveitou, e foi com certeza um plano, um projeto de Deus, que foi justamente findando essa festa de dia de Pentecostes, que estavam todas as nações reunidas ali em Jerusalém, no versículo de número 5. Todas as nações estavam ali naquela peregrinação religiosa dessa festa judaica, e Deus planejou provocar esse evento, esse avivamento, essa novidade da igreja de Cristo nascendo, né? Vamos dizer melhor, nascendo ali, dando início de uma maneira extraordinária de evangelismo mundial, e aproveitando as pessoas ali. No versículo de número 6, esse evento causa primeiro alguma coisa, logo de início, que nem todos, a maioria, vamos dizer assim, não entenderam, todos ali não estavam entendendo. O que aconteceu? Eles ficaram, a primeira atitude dessa multidão foi ficar confusa. Que barulho é esse? Que coisa estranha é essa? Que coisa mais esquisita ou estranha. Então eles ficaram confusos, não estou entendendo, ninguém entendia, ninguém compreendia nada. E principalmente, no versículo de número 6, fala que eles ouviam cada um falar na sua própria língua. A capacitação do Espírito aqui, nessa parte aqui, do Atos capítulo 2 aqui, eles falam que o Espírito Santo, Lucas registra que o Espírito Santo os capacitou, cada um conforme o Espírito queria, e eles falavam o quê? Em línguas. E o povo que estava ouvindo entendia no seu próprio idioma as coisas que estavam acontecendo ali. E nessa oportunidade de evangelismo, Deus fez com que aquelas grandezas dele fosse transmitida aos os peregrinos ali em Jerusalém no seu próprio idioma. E no versículo de número 7, o que isso acontece? Eles ficaram pasmados, maravilhavam dessas coisas, ficaram estupefatos, né, pelo fato de
maravilhas, dessas grandezas de Deus acontecendo, pessoas ali, para eles, humildes, simples, e que também todos compreendiam o que estava acontecendo, porque estava sendo falado no seu próprio idioma nativo. Então, o enchimento do Espírito Santo e essa capacitação, esse avivamento, a primeira coisa que fez deixou o povo meio confuso. E depois de confuso, deixou esse povo maravilhado e pasmavam-se. Essa grandeza. Então, o enchimento, o avivamento, eles provocam nas pessoas o quê? É questionamento. E esse questionamento é: o que está acontecendo? Por que está acontecendo? Para que isso? E que coisa nova é essa? Então, o avivamento provoca questionamentos. E nesse questionamento, o versículo de número 11, eles ainda repete: e nas nossas próprias línguas, estamos ouvindo falar, nosso próprio idioma, estamos ouvindo falar. Aí eles ficaram maravilhados com isso, que com certeza eles estavam vendo de frente ali um milagre extraordinário, uma coisa que deixava qualquer um abismado, as pessoas falando, várias pessoas e falando no idioma deles, eles entendendo, mas entendendo que essa capacitação do Espírito vinha para capacitando-os a fazer alguma coisa. O que era? Falar das grandezas de Deus. Então, o avivamento, o encher do Espírito e o avivamento que Deus quer realizar ou realiza na sua igreja, um dos propósitos é provocar as pessoas a questionar a respeito da que está acontecendo, quererem entender, e que aqueles que estão sendo cheios, foram cheios do Espírito, não falar de outras coisas, não falar de ninguém a não ser da própria pessoa de Jesus Cristo, da grandeza de Deus. E quando nós somos avivados, acontece avivamento em nosso meio, em nossas comunidades, um dos resultados que também acontece é que o assunto dominador do momento, daquele momento, ou sempre, ou naquele exato momento que está acontecendo essa coisa nova, é a grandeza de Deus transmitida, sendo comentada e falada entre aqueles que estão sendo testemunhas ou participantes desse acontecimento. Então não adianta falarmos de avivamento, mas avivamento não se fala pouco de Deus ou nada de Deus, não se fala das maravilhas da grandidão. O avivamento fala das grandezas de Deus. Aí no versículo de número 13 fala assim: todos ficaram todos maravilhavam e ficavam o quê? Suspensos, admirados com aquilo. Muito bem, o primeiro tópico que eu quero falar aqui é para receber o Espírito Santo, ou para ser cheio do Espírito Santo, tem alguns pré-requisitos, conforme os princípios bíblicos que nós vamos assim bem analisando. Porque sabemos que é pela graça, é de graça, que Deus nos enche pelo Espírito e que todos venham buscar, venham clamar, venham orar para ser cheio do Espírito Santo. E Deus está disposto a fazer isso. Tanto que quando Jesus falou assim: quando o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião, pedindo peixe, dará... Não, imagina quando aqueles oram, dobram o joelho pedindo o quê? Pedindo o Espírito Santo. O Pai vai dar para você. Se você, sendo pais, sabe dar boas coisas para os filhos, imagina o Pai Celestial quando pede aqueles quem pede a Ele o Espírito Santo. Então é para nós. Mas uma das coisas que nós precisamos entender tem algumas condições que antecedem esse enchimento, ser cheio do Espírito Santo continuamente, ou sempre. Qual que é? Experiência de salvação. O Espírito Santo vem encher, vem preencher a vida daqueles que têm experiências de salvação, aqueles que foram chamados, aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Somente eles
faz parte desse grupo de pessoas da promessa de Joel ou das passagens bíblicas de ser cheio do Espírito Santo, porque isso só diz respeito aos salvos, não é para qualquer um e não para todos. Então, sem a experiência da salvação, é impossível a pessoa ser cheio do Espírito Santo. Então não adianta falar se a pessoa nunca teve essa experiência de ser salvo, ter convicção da salvação pela fé, a salvação através de Cristo Jesus somente, e que não depende dele, mas depende da vontade de Deus. Quando eu tenho essa experiência, o Espírito Santo é enviado até ele, desce sobre ele e preenche tudo aquilo que nele necessita e que faz parte do papel do Espírito Santo fazer na vida dele. Então o Espírito Santo é para os salvos, essa capacitação, esse poder, essa provocação, essa bênção de ser cheio do Espírito Santo é reservada simplesmente para os salvos em Cristo Jesus. E uma outra condição também é que a obediência faz parte da vida daqueles que querem ser cheios do Espírito Santo. Uma das marcas que é inseparável também dos que querem ser cheios do Espírito Santo é a obediência. Nós sabemos que quem nos encaminha, quem nos convence, quem nos capacita, quem nos guia no caminho da obediência é Deus, é o Espírito Santo, através da atuação da palavra, a palavra divina. Porém, isso tem que ser características na vida do cristão. A obediência a Deus é dos requisitos. Porque desobediente a receber o Espírito Santo, para quê? Ser cheio do Espírito Santo, para quê? Então, se a pessoa, o cristão, tem dificuldade de ter práticas de obediência, não faz parte da sua conduta obedecer a palavra de Deus, e não obedecer parcialmente, mas obedecer conforme ele estabelece nas Sagradas Escrituras, fica ruim, é impossibilitado ele ser cheio do Espírito Santo. E uma terceira característica é a santificação é alvo daqueles que querem ser cheios e são cheios do Espírito Santo. A busca pela santificação, o desejo por santificar-se cada vez mais, é também uma das características que é marcante na vida daqueles que são cheios e querem estar cheios do Espírito Santo. A busca pela santificação e a preocupação em santificar-se sempre faz parte da vida dele, tanto em todas as suas áreas, a sua conduta e tudo, conforme o autor aos Hebreus 12, capítulo 12, versículo 14, escreveu, dizendo que ninguém verá a Deus se não for santificado. Ninguém verá a Deus sem santificação. Então, se nós falamos que somos cheios do Espírito Santo, mas nós não temos essa disposição de quê? De buscar a santificação, com certeza estamos com um problema com relacionamento ao Espírito Santo na nossa vida. Então a primeira característica é experiência da salvação. A segunda é condição de obediência a Deus, vida de obediência. E a terceira é santificação. Então, experiência da salvação, vida de obediência e busca pela santificação são essas três características que devem estar bem evidente na vida daqueles que são cheios do Espírito Santo e faz parte de um avivamento. Então, para ter essas três características, nós sabemos que é só Deus que é capaz de fazer isso em nossa vida. É só Deus que pode provocar isso em cada um de nós. E todos eles foram cheios do Espírito Santo por algumas condições. Para quê? Para que eles fossem capacitados
a fazer aquilo que Deus tinha os chamado, que Cristo tinha os ensinado a fazer. O Espírito Santo veio fazer para isso. Mas não só simplesmente eles tinham vida de ou experiência de salvação, ou a vida de obediência, a busca pela santificação, mas eles eram levados a ter outro tipo de prática, que era, conforme Atos capítulo 1, versículo 12 ao 14, a vida de perseverança em oração e esperar em Deus. Ou seja, tem mais essas duas características. A vida de oração contínua é dever, é necessidade e deve ser marcante na vida de qualquer cristão. O cristão tem que orar. O cristão que busca avivamento tem que ter vida mais de oração contínua, tanto oração particular como oração no coletivo. Tem que ser uma coisa normal na vida do cristão, a prática de oração. Não somente isso, o livro de Atos fala que perseveravam em oração. Irmãos, nós falamos de avivamento, mas nós estamos com um problema, porque nós não gostamos de orar. Você vê que desde a primeira lição estamos falando, tem que ter vida de oração. Sem oração não há como. E essa bênção, essa promessa aconteceu na vida deles. Quando veio, o encontravam todos eles reunidos em oração. E eles estavam em oração aguardando o quê? A promessa que diz respeito a eles. Então o cristão tem que aprender que a vida de oração, sem ela, não vai acontecer avivamento. E além do mais, tem que ser perseverante. Não só perseverante, mas também aguardando naquilo que Deus prometeu para o seu povo, para a sua igreja. E Pedro deixa isso bem afirmado, dizendo que essa promessa não era só para os que estavam ali reunidos e receberam, mas essa promessa diz respeito a todos que estavam ali. Atos capítulo 2, versículo 39, Pedro afirma que essa promessa diz respeito a vós também, e aos vossos filhos, e a todos os que estão longe. Então essa promessa é para todos, não diz respeito só na igreja primitiva lá atrás, não só aos apóstolos, não só a era apostólica, a os pais da igreja, mas diz respeito a nós também que estamos na era moderna da igreja. Se nós tivermos consciência, tivermos essa conscientização diária de vida de oração e busca pela essa capacitação, ser cheio do Espírito, essa promessa diz respeito a nós também, a igreja da atualidade. Por que eu estou falando isso? Porque há um grupo de teólogos, há um grupo de seguidores da área dos cristãos, que eles falam que essas coisas cessaram, já não existem mais. Fala que os dons espirituais já se passaram, fala que já não é mais para a nossa era. Não, a Bíblia não nos deixa isso claro, falando que os dons do Espírito, essa capacitação do Espírito era simplesmente... Por exemplo, tem um grupo sensacionalistas que eles falam que, sensacionalista dizendo que o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo cessaram, não é mais para nossos tempos atuais, não é para nós hoje. E eles estão completamente errados, que a Bíblia não fala que isso cessou. Não fala que o derramamento do Espírito e o Espírito trazer dons à igreja não limitou-se na era apostólica. A Bíblia não fala sobre isso. Então é um pensamento equivocado e é um pensamento errado. Os dons do Espírito Santo para capacitar, para equipar os cristãos para ter uma vida de obediência, de trabalho no reino de Deus, para o reino de Deus, na obra de Deus, não cessou, ainda diz respeito a nós hoje. É o que Pedro falou no versículo 39. Essa promessa diz respeito a vós e aos vossos filhos e todos os que estão
longe. Então é para nós, a igreja da atualidade, buscar os dons do Espírito, buscar a capacitação de Deus, buscar ser cheio do Espírito Santo sempre, todos os dias. Então eles estão equivocados, eles fazem uma ginástica nas suas interpretações teológicas para falar que cessou os dons do Espírito, que essa cara está errado. Isso não é para nossos tempos atuais, sim. A Bíblia deixa bem claro. Mas também tem outros equívocos também, que tem pessoas que valorizam, falam tanto de um dom como se ele fosse o mais importante, como se ele fosse a marca registrada, e esquece dos demais. Não. Assim como tem aqueles que falam que não existe mais os dons, que estão equivocados, mas também tem aqueles equivocados que acreditam nos dons, mas porém só dá ênfase a um dom. Por exemplo, os movimentos falam só de línguas, que eles falam línguas estranhas, mas na verdade a Bíblia só fala de línguas, não tem esse termo línguas estranhas na Bíblia, tem os termos línguas. Então eles também dão muita ênfase a um único dom e esquece dos demais, e esquece que a ação do Espírito, a vontade do Espírito de dar dons a quem ele quer, conforme Paulo escreveu no livro de Coríntios, está sendo deixada de lado. Então não é só um dom em evidência, não é só ênfase em um único dom. Nós devemos entender que os dons do Espírito é para nosso tempo de hoje, e também que ele dá o dom, ou os dons para quem ele quer, visando a edificação da igreja, a nossa edificação. Então tem esses dois erros, aqueles que falam que não existe mais os dons e aqueles que dão ênfase somente a um único dom e os demais parece que são ignorados. Não devemos cometer esses erros. Então, bem, essa capacitação de dons não é igual para todos. Alguns podem falar em línguas, alguns podem ter dons de operar milagres, alguns têm o dom de interpretação. Então esses dons é conforme o Espírito dá, visando a edificação dos santos, edificação da igreja. E não somente essa capacitação, esses dons vêm sobre a igreja, mas esses dons, esse enchimento do Espírito Santo é para tornar a igreja mais dinâmica, mais ativa naquele propósito a qual ela foi criada, ela nasceu. Então, a igreja ela se torna mais viva, ativa e dinâmica quando ela tem o entendimento que precisa ser cheio do Espírito, precisa dos dons do Espírito. Ela não se torna uma igreja ou uma comunidade assim, sem movimento, sem ação, sem postura. Não, leva ela para alguma coisa. E isso faz o quê? A igreja que está sempre cheia, e os cristãos que estão sempre cheios, buscando ser cheios do Espírito Santo, podem ter certeza que a atuação do Espírito Santo nessa comunidade ou na vida desse cristão é bem evidente. Todos percebem, vão perceber. Como nós vimos aqui no capítulo que nós lemos, no capítulo 2, versículo 1 ao 13, que provocaram neles questionamento, paz, maravilha, ficaram admirados e viram aquelas grandezas, ficaram admirados com o milagre que estava acontecendo. A igreja, a comunidade, ou os cristãos hoje, cheios do Espírito Santo, ele é percebido por todos aqueles que estão em sua volta, pela comunidade que ele faz parte, pela a família dele, o local de trabalho, pelo local que ele estuda, independente de qualquer lugar que ele esteja, ele é percebido, ele é notado pelo comportamento e a conduta dele. E quem é cheio do Espírito Santo, ele atrai as pessoas
vê alguma coisa, algo diferente nele. Então, a pessoa fica nova, a pessoa é diferente. A conduta, o comportamento da pessoa é diferente. Então fica complicado a pessoa falar que é cheia do Espírito Santo, mas essas pessoas não mudaram de vida. Continuam nas mesmas práticas erradas, os mesmos pecados, não mudou em nada e fala que é cheio. Não, o Espírito Santo provoca essa mudança. Essa é a dinâmica da igreja e do cristão, sempre em movimento para o caminho da santificação, da obediência, conduzido pelo Espírito, e também uma mudança comportamental na vida dessas pessoas. A igreja, no livro de Atos, a igreja primitiva, eles tiveram grandes sinais do poder de Deus bem evidente ali, e isso tinha alguns resultados. E quais eram os resultados? Houve aquelas evidências de ser cheios ou ser batizado, conforme você que você interpreta, receber os dons. Pedro prega, e após a pregação de Pedro, o povo vem, se converte e fala o que nós devemos fazer também, como que nós devemos nos comportar. E Pedro orienta eles para se arrepender e ser batizado em nome de Jesus. Então, uma igreja que é avivada, uma comunidade que é cheia do Espírito Santo, a conversão e batismos é uma das coisas que são visível e notada nessa comunidade. Então, conversão de pessoas pela palavra de Deus e batismo pela que as pessoas foram convencidas que necessitam tomar esse passo, é também um dos resultados de uma comunidade ser cheia do Espírito Santo. Agora, aqui para nós, quanto tempo passa que às vezes nossas igrejas, nossas comunidades não têm nem conversão e nem batismo de novos convertidos? É para pensar, é para nós analisarmos o que está acontecendo de errado. Porque, se conforme o autor aqui, um dos sinais é conversão, conforme também Atos, aqui, logo no capítulo 2, conversão e batismo. Então, o que está acontecendo com nossas comunidades que passam anos sem conversão, pessoas novas, e sem batismo de novos membros em nossas congregações? Às vezes nós temos membros novos em nossas congregações, pessoas que migram de igreja para outra igreja. Vai para a nossa, sai da nossa, vai para uma outra, vem de outra. Então tem essa imigração de crentes para comunidades. Mas e os novos? E não só falar de imigração, mas às vezes os batismos que tem em nossas comunidades são só simplesmente os filhos dos cristãos que já faz parte do movimento, que faz parte daquele grupo. Aí chegou a idade de batizar, aí tem o batismo. Mas e os novos que estão lá fora? Por que não está acontecendo? Porque isso não é mais notado, não é mais evidente em nossa vida. Então, batismos, conversão de novos crentes, novos cristãos em batismo, é uma das marcas que está tendo o avivamento na comunidade. É isso aí. Mas se não tem, algo errado está. Não está certo. Então, precisamos voltar a buscar em Deus através da oração e nos arrepender de nossos pecados e pedir a Deus orientação e condução do Espírito naquilo que nós estamos realizando. E uma das coisas que é marcante na igreja primitiva, nesse avivamento, é que a igreja primitiva, a igreja apostólica, eles pregavam na autoridade, no nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito Santo. Uma das coisas marcantes da igreja primitiva, na era apostólica de avivamento, era que a pregação da palavra era na autoridade do nome de Jesus, ou na unção e no poder do Espírito Santo. O problema é que hoje nós pregamos com autoridade, com nossos diplomas de bacharel, mestrado, doutorado, nossos diplomas, nossos títulos,
Nós achamos que isso é autoridade. Com nossas leituras de vários livros, nossos cursos das línguas originais, a teologia que nós estudamos, formamos e pregamos nessa autoridade. E não é. É na autoridade do Espírito Santo. É na autoridade do nome de Jesus. É no poder do nome de Jesus. É no poder do Espírito Santo que a pregação deve ser ministrada. Nós confiamos mais em nossas teses teológicas, nossa interpretação nos livros, comentários bíblicos e não temos mais a capacitação do Espírito Santo. E por isso que as nossas pregações são pregações que não fazem mais sentido, não traz resultado conforme Deus quer. Porque nós, ou os pregadores, têm esquecido de buscar a dependência do Espírito, o poder do Espírito, a unção do Espírito, pregar na autoridade do nome de Jesus e tem confiado mais nas suas habilidades, tem confiado mais nos seus recursos humanos, nas suas maneiras, suas estratégias e menos buscado o poder de Deus. Às vezes nós temos somos mais propensos, somos mais assim levados a gastar horas preparando as nossas pregações, dias preparando os sermões e menos tempo em oração, como se deveria ser ao contrário. Nós deveríamos preparar o sermão antes, nós devíamos ter vida de oração, orar antes de preparar, orar durante a preparação, orar durante o período ante a pregação, durante a pregação e após a entrega da pregação está orando. Não, hoje nós fizemos o contrário. Nem ao contrário. Hoje nós oramos pouco. Hoje nós fazemos o quê? Nós gastamos 1, 2, 3, 10 horas, 15 horas, dias preparando o sermão e 5 minutos de oração. Por isso que as nossas pregações nas igrejas, de um modo geral, está sem poder, sem graça, sem a presença do Espírito, porque o Espírito tem sido rejeitado, a autoridade do nome de Jesus tem sido rejeitado, tem confiado mais em nossas habilidades. Nós temos enfeitado as nossas pregações, temos enfeitado os nossos sermões com as nossas belezas, palavras eloquentes e bonitas, mas vazia de vida e do poder de Deus. Então a igreja na era apostólica eles pregavam na autoridade do nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito Santo. E é por isso que a igreja, conforme Atos capítulo 2, versículo 42, a igreja continuava no quê? Perseverava na doutrina, na comunhão e na oração. Então a pregação na autoridade do nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, faz com que nós e aqueles que estão nos ouvindo perseverar o que? Na doutrina, na comunhão e na oração. Então alguma coisa está de errado. Porque hoje os cristãos estão abandonando a doutrina, o povo hoje está abandonando a comunhão e o povo hoje já abandonaram a vida de oração. Então essas 3 marcas são resultado de uma pregação na autoridade e no poder do Espírito. Perseverar na doutrina, perseverar na comunhão e perseverança na oração, conforme Atos capítulo 2. E o que isso acontecia, o que isso provocava nele, conforme o versículo de número 43, capítulo 2. O temor fazia parte da vida daqueles cristãos. O temor. Então o temor é uma das características que vem, um dos resultados de avivamento de uma congregação, de uma comunidade, na vida de alguém, é temor a Deus. E quando tem esse temor, sinais e maravilhas acontecem. Principalmente esse cuidado, essa observação entre manter a doutrina da palavra de Deus, a comunhão com os santos e a vida de oração. O avivamento na igreja apostólica, da era apostólica, revela um compromisso em 2 esferas da vida deles ali que tem que ser bem marcante. O avivamento espiritual na igreja apostólica revela um profundo compromisso em 2 esferas. A esfera espiritual
Eles tinham esse compromisso, que era a vida de piedade, que era a palavra de Deus e oração. Então, eles tinham esse compromisso, o resultado de um avivamento, resultado do poder de Deus, resultado da graça de Deus, conduzir esse povo na esfera espiritual, a vida de piedade, a prática da palavra e a vida prática de oração. A esfera espiritual era impactada, é observada por todos eles, é priorizada por todos eles. E a segunda característica é a vida social, que fala da comunhão, de cuidar um dos outros. Ou seja, a vida espiritual, a esfera espiritual era uma bênção, era tocada, era dinâmica pela busca e a valorização por causa da piedade, a vida de oração, a vida da palavra, assim como também a vida social também era impactada também na comunhão de cuidar um dos outros nas suas necessidades. Então essas duas coisas às vezes estão separadas em nossas comunidades, ou tem uma ou não tem nenhuma, ou às vezes não tem nenhuma mais. Alguns às vezes pensam só na vida espiritual e a vida social é dispensada. Outros pensam demais na vida social e a vida espiritual é dispensada. E outros não têm nenhuma, não valorizam, não pensam a respeito dessas duas esferas na vida do cristão. E o que isso acontece? Qual é o que vem acontecendo? Deus autentica essa obra, ou essa vida, ou esse ministério. Ele autentica como? Fazendo que essa unção na vida dessa pessoa, o poder de Deus na vida dessa pessoa e dessa comunidade seja observada, notada por todos aqueles que estão do lado de fora, provocando o quê? Uma curiosidade ou um desejo de fazer parte desse grupo também. E Deus usa os instrumentos. Quais são os instrumentos? São os seus filhos, a tua igreja. Então a autenticidade de Deus, com o poder de Deus, vem na vida do cristão ou da comunidade. Essa ação do Espírito, uma das coisas que essa autenticidade provoca é o quê? Essa curiosidade, esse desejo das pessoas em fazer parte daquilo, entender e ser atraído por aquilo. Mas hoje nós queremos autenticar os nossos ministérios, as nossas comunidades, com nossos instrumentos formais e acadêmicos, que dentro de nossos padrões humanos e menos do ser de autenticidade, que é a presença e a ação direta do Espírito Santo na nossa vida e na vida da igreja. Então as outras coisas são inúteis se não tiver essa autenticidade do Espírito Santo na nossa vida e nossa comunidade. Nós podemos fazer projeto, nós podemos elaborar trabalhos, nós podemos fazer de tudo, mas se não tiver autenticidade do Espírito Santo na ação, na execução desse trabalho e a aprovação de Deus, meu irmão, nós vamos perder tempo. E eu acredito que muitos de nós estamos perdendo muito tempo em coisas que nós estamos fazendo, realizando em nossa comunidade. E uma outra coisa, essas coisas, esses acontecimentos tem que levar sempre o quê? Esse avivamento, o resultado disso, levar sempre o quê? A glorificação do nome de Jesus. O ministério de alguma pessoa, ou alguma comunidade, alguma igreja, todos os cristãos, tudo que ele faz, tudo que ele é, visa sempre glorificar a Cristo e não o homem, e não a si mesmo. Nós vivemos uma época em que a exaltação do homem, a glorificação do doutor, a glorificação do irmão, glorificação da irmã, e Cristo é esquecido. Não. O avivamento numa igreja ou na vida de um cristão, na comunidade, observa o resultado de tudo é a glorificação do nome de Jesus Cristo. Não é por acaso que nosso Senhor declarou que a missão do Espírito Santo é glorificá-lo, conforme João capítulo 16, versículo 13 e
14. Então não adianta nós falar de obra do Espírito Santo, avivamento, se o resultado final não é visando sempre a glorificação do nome de Jesus. É atividade do Espírito Santo, é papel dele conduzir o cristão na obediência, na palavra de Deus, naquilo que Deus tem estabelecido, visando que todos os santos devem glorificar a Cristo, conforme João 16, versículo 13 e 14. Então Paulo, quando escreve ao 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 31, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, fazer tudo para a glória de Deus. Então se eu canto, se eu prego, se eu estudo, se eu tenho uma família, se eu dou aula, se eu trabalho, tudo na dependência do Espírito, visando sempre a honra e a glória de Deus. Eu quero encerrar essa lição lendo a conclusão que diz assim: a Igreja Apostólica nasceu sob o avivamento de Pentecostes, debaixo do glorioso batismo no Espírito Santo. Ao longo da sua história, aprendemos que a razão do seu êxito não foi conhecimento humano de seus pregadores, membros e congregados. O que fez a diferença no ministério da Igreja Apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre essa igreja. Não podemos deixar a chama apagar. A unção do Espírito Santo continua disponível hoje. E nós nos conscientizamos que buscar ser cheio do Espírito Santo, seguindo os passos da igreja da era apostólica, naquilo que diz respeito à pregação na autoridade do nome de Jesus, a vida de obediência, a vida de oração, busca pela santificação, seja evidente nós ser cheio do Espírito Santo, essa promessa é para mim e é para você. Que Deus abençoe você e aguardo você na próxima aula, se Deus permitir.